a minha alma ao Senhor, e em mim bendiga o teu santo nome. Com esse salmo, eu cumprimento a igreja, a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor. Mais uma terça-feira, mais um culto maravilhoso para nós regozijarmos a presença do Senhor. E nessa noite eu quero convidar você a ouvir uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Eu convido você para juntos nós adorarmos a Deus, porque para isso que Deus nos fez, para adorar o seu santo nome. A palavra também fala que Deus, Ele habita nos louvores. Então que nós, nesta noite, possamos dar o melhor louvor para Deus. Como eu sempre falo aqui nas terças-feiras, eu convido você a consagrar essa uma hora da sua vida, essa uma hora dessa terça-feira a Deus. Esquece tudo que você tem que fazer agora, os problemas, as ocupações, e se ligue agora em Deus, que Deus ele tem o melhor para você. Jesus na palavra ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então se você agora prestar atenção no que Deus tem para o seu coração, através da oração, através da palavra, através do louvor, eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para a tua vida. Então, no livro de Isaías, Deus ele fala uma palavra muito interessante. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Nós entendemos aí por essa passagem maravilhosa que Deus ele manifesta seu braço forte, invencível, um braço que ninguém pode impedir, parar. Ele usa esse braço a favor daqueles que dão crédito à sua palavra. Porque tudo que Deus faz, Ele faz por intermédio da sua palavra. Seja ela misturada na oração, seja ela no meio do louvor, seja ela através de uma pregação, seja ela no seu dia a dia que você está vivendo, as coisas que vão acontecer maravilhosas de Deus, é tudo através da palavra de Deus. No livro de Gênesis nós vemos isso, que Deus, para Ele fazer todo mundo, o que Ele fez? Ele usou a sua palavra. Então, através da palavra é que Ele fez os mundos, através da palavra que Ele faz os grandes milagres. Então, nessa noite, que nessa uma hora, você consagre a Deus para abrir seu coração e receber essa palavra que vem do trono de Deus. Então, que você regozije, que você se alegre, que você abençoe a sua vida e a sua família com essa palavra que está adentrando no seu lar. Então, em nome de Jesus, quero fazer agora uma oração e logo nós vamos entoar louvores a Deus. E quero que você adore a Deus em espírito e verdade, porque foi dessa maneira que Jesus Cristo ensinou aquela samaritana e também a nós de como nós devemos adorar a Deus. Adorar a Deus não é de qualquer maneira, não. Deus ele tem um padrão, e esse padrão é em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Então eu tenho certeza que nessa noite que você possa dar o melhor glória a Deus, a melhor adoração, o melhor louvor a Deus, que você possa agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, que você possa agradecer pelo seu alimento de cada dia, e até mesmo pelas lutas que você tem passado, porque através das lutas que nós passamos, Deus nos ensina muitas coisas nessa caminhada. Então eu quero fazer uma oração com você, e a palavra de Deus diz assim, que a oração feita por um justo, ela pode muito seus efeitos. Então se você ligar a minha fé com a sua, com a do seu irmão, com a da sua família, eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Porque a palavra fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando ele orou, Deus não deu a chuva por 3 anos e 6 meses. E quando aquele homem simples como nós também orou novamente, Deus deu a chuva na terra, a terra produziu seu fruto, deu semente ao semeador, deu fruto, deu o pão ao que come, e supriu todas as necessidades. Então eu não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus ele tem uma solução. Deus ele tem uma porta aberta. Deus ele tem uma palavra para acalentar o seu coração. Às vezes você pode falar assim: pastor, eu não estou passando nenhum problema, eu não estou passando nenhuma situação diversa. Só que Deus ele é antes. Talvez você não esteja passando uma situação diversa agora, mas pode ser que daqui 3 dias, uma semana, um mês, a gente não sabe nesse mundo que nós vivemos como que é. Então Deus ele é antes. Ele sempre manda o antídoto antes. E o antídoto de Deus o que é? É a palavra de Deus.
Lá no livro de João, capítulo 14, Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Então nós vemos que o inimigo, ele tem os seus venenos, só que Deus, ele tem o seu remédio. E o remédio de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, é a palavra de Deus. Essa é o verdadeiro remédio que cura a nossa alma, cura o nosso espírito e cura a nossa carne. Então eu quero fazer uma oração com você agora, rápida, mas eu tenho certeza que Deus, que está no nosso meio, Ele vai abençoar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, porque este é o objetivo de Deus, de alcançar todas as almas na face da terra. Então eu quero que você agora curva sua cabeça, onde quer que você esteja, e que você acompanhe essa oração, que Deus já está operando em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais uma noite nós estarmos aqui, pela Tua permissão. Como nós falamos, o Senhor disse que sem o Senhor nada podemos fazer. E é verdade. Nem mesmo da cama nós podemos levantar se não for a Tua misericórdia, a Tua graça. Então, Pai, como hoje nós levantamos nossa cama, trabalhamos, comemos, bebemos, relacionamos com nossos familiares, amigos, nós estamos agora aqui para se relacionar com o Senhor, para aprender um pouco mais do Senhor, Pai amado. Nós queremos, Pai amado, ter um diálogo com o Senhor. E no diálogo nós falamos com o Senhor, mas também o Senhor fala conosco. Nesse momento, Pai amado, atenta para cada coração que está agora, Pai amado, diante do Teu altar. Que cada coração agora está colocando diante do Senhor, Pai amado, as gratidões, está colocando diante do Senhor suas aflições, seus problemas, Pai amado. E na Tua palavra, o Senhor disse que não devemos, Pai amado, ficar inquietos por coisa alguma. Antes devemos fazer nossas petições ao Senhor, Pai amado, com súplicas, orações, ações de graças. E o Senhor, Pai amado, guardará nossos corações, ó Pai amado, em Cristo Jesus. Nessa noite, Pai amado, que Teu Espírito Santo já esteja, Pai amado, entrando em cada lar, em cada mente, em cada coração, em cada lugar agora, Pai amado, que essa palavra está chegando, Senhor Deus. E como o Senhor diz na Tua palavra, que ela não volta vazia, que essa palavra não volte vazia, Senhor, mas que traga bênçãos, vitórias, portas abertas, que traga cura, que traga, Pai amado, alívio, refrigério, e traga, Pai amado, a Tua bênção, Pai amado, que vem do céu, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora nós vamos ouvir alguns louvores com Daniel, e que você possa louvar a Deus agora, agradecendo tudo que Ele fez por sua vida. Tem um hino que fala, né, quantas bênçãos, né, quantas elas são, né? Então não devemos esquecer das bênçãos que já recebemos, né? De nós estarmos aqui já é uma bênção, de estar ouvindo a palavra já é uma bênção. Então que você, durante o louvor, vá lembrando das bênçãos, das vitórias que Deus já te deu, e vá agradecendo a Deus. E sabe que uma coisa, Deus tem mais para você. Como foi falado no início do culto, Deus ele é mais. Deus tem mais bênçãos, Deus tem uma fonte inesgotável, que quanto mais você tira dela, mais ela jorra. Então que você aproveite dessa fonte que está jorrando aí na sua casa, onde você está aí, está jorrando. Então aproveite a beber dessa água, a beber dessa fonte, que Deus fez ela para você. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Aleluia. Em espírito, em verdade, Glória a Deus. te adoramos.
atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, Senhor. Porque sentimos, Pai, que a Tua presença é real em nosso meio, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está presente aqui neste lugar, que o Senhor está alcançando a vida de cada pessoa, Senhor, que está nos acompanhando nessa noite. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Pedimos nessa noite, Senhor, que Tu possas vir trabalhar em nosso coração, Senhor, nos transformando, para que aqui nessa terra venhamos fazer a Sua vontade, Pai, cumprir o Teu querer. Nos faz como crianças, Senhor, obedientes, que amam e que precisam do Pai, Pai. Porque nós precisamos do Senhor. Tu és o nosso Pai e dependemos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Aleluia. Mas às vezes sou levado Sim, Deus. pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, Sim, Deus. abraça-me. Aleluia, Senhor. Nós precisamos do Teu abraço. Abraça-me com os Teus braços de amor. É verdade, Deus. Nós precisamos. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de
Vamos cantar mais um? Está muito Amém. gostoso, né? Amém. Abençoado. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, Aleluia, Senhor. e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que estamos, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria Aleluia. vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Palavra maravilhosa, né? Convido você agora, nesse momento, a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 1, a partir do verso 8.
para nós podermos meditar na palavra de Deus. Daniel, capítulo 1, verso 8. Tenho certeza que Deus tem muitas coisas para nos ensinar com essa palavra. Amém. Amém? Então, se você quiser marcar aí depois da pregação, você presta atenção, aí você abre aí na hora de dormir ou depois do culto, e você medita até mais tempo, né? Mas está no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, assim diz a palavra do Senhor. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Eu queria ir lá no versículo 19, que a palavra diz assim: o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do reino do rei Ciro. Amém? Então nós já oramos, nós já louvamos a Deus. Eu queria, como introdução dessa palavra, lembrar que certa feita Jesus estava numa vila, numa cidade, e disse que um centurião de Cafarnaum chegou até ele e falou: mestre, eu tenho um criado que eu gosto muito dele, ele está muito moribundo, ele está muito doente, e eu gosto muito dele, eu gostaria de ajudá-lo, só que eu não tenho como ajudar, ele está muito doente. E Jesus prontamente falou para ele assim: eu irei até a sua casa e darei saúde para ele. Ele falou: não, mestre, eu também sou um homem que tenho muita autoridade, eu tenho muitos homens comigo, né? E eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, faça isto e ele faz. Mas eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas diga apenas uma palavra, manda uma palavra lá na minha casa, e eu creio dessa forma que o meu criado sarará. Então Jesus ficou maravilhado com aquela palavra que aquele homem falou para ele. Ele falou: nem mesmo em Israel eu encontrei um homem com tanta fé. E diz a palavra de Deus então, que ele falou para o homem: então vai, que assim seja feito. Quando aquele centurião chegou naquela casa, onde ele deixou lá aquele criado moribundo, muito doente, né, à beira da morte, quando ele chegou lá, aquele criado, aquele homem que ele tanto gostava, estava totalmente restabelecido. Então, aí você tem uma noção do poder que tem a palavra de Deus. Nessa noite, essa palavra aqui, como o hino que o Daniel cantou aí, né? Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Você pode falar assim: ele está lá no céu. Não, ele está aí na sua casa. Você pode falar: o pastor pregando lá na Anjal Paulista, lá em Piracicaba, lá em São Paulo, na Vila Formosa. Não. Essa palavra, Deus ela pode mandar aí na sua casa para abençoar você. Então esse é o intuito que Jesus tem com a sua palavra, de ir até a sua casa, de ir até o mais íntimo do seu coração, e aonde que ninguém entra, aonde ninguém pode entrar, naquele mais íntimo do seu coração, do seu ser, da sua alma, da sua mente, ela entra lá para fazer uma grande obra na sua vida. Então esse é o intuito dessa palavra de hoje. Não é porque é eu que estou pregando, não. A palavra de Deus é assim: Deus, ela envia ela, por mais que esteja longe. Eu estou aqui em São Paulo. Não, essa palavra vai sair daqui, vai até aí na sua casa, para restabelecer a tua vida, para te abençoar, para fazer de você mais do que vencedor. É para isso que o Senhor enviou a palavra de vitória para nós. Irmãos, aqui nesse texto que eu li no livro de Daniel, que é muito conhecido, a palavra fala um verbo muito importante na vida do cristão. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eu quero fazer uma pergunta para você no começo dessa pregação. Daniel
tinha um propósito, ele colocou um propósito no coração dele. Talvez aquele dia fosse uma terça-feira também, talvez fosse 19 horas, 19h30 também, mas ele fez um propósito, ele propôs no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que o rei bebia, e nem com os costumes que o rei tinha, embora o rei fosse ali naquela cidade, naquele país, a autoridade máxima. Então eu quero perguntar para você, qual é a proposta que você tem hoje, às 19h30, nessa terça-feira, para o seu coração diante de Deus? O que você está propondo no seu coração para a partir de hoje você fazer, você viver diante de Deus? Eu quero dizer que isso pode ser um divisor de água na sua vida. Isso pode fazer uma grande mudança na sua vida. Isso pode fazer com que muitas bênçãos sejam derramadas na sua vida. E essa proposta, esse propor do seu coração nessa noite, pode abrir muitas portas para você. E nós vamos ver aqui na continuidade da palavra de Deus, o que Deus está querendo falar com você sobre o que você quer propor no seu coração. Então Deus está perguntando, o que Emanuel, o que Daniel, a Ângela, o pastor Luiz, né, o presbítero Luiz, os pastores, os irmãos, no modo geral, o que nós estamos propondo no nosso coração essa noite diante de Deus? Isso aí pode ser não, é uma coisa muito importante essa noite para nós. O texto da palavra de Deus fala que Nabucodonosor, ele estava com um poder muito grande na época, tanto bélico como econômico. E ele foi até a cidade, até o país de Israel, e na cidade, justamente na cidade de Jerusalém, ele sitiou e ele pegou muitas pessoas como escravo. E dentre esses escravos estavam Daniel e mais 3 amigos deles que nós ouvimos falar aqui na palavra de Deus. Uma coisa que é muito importante para nós analisarmos no começo da palavra de Deus. Do livro de Daniel, se você pegar do capítulo 1 até o último capítulo, o último versículo do livro de Daniel, não vai ver Daniel reclamando de nada. A exemplo também de José, quando ele foi vendido injustamente por seus irmãos, né, com muita maldade no coração, ele foi vendido, quase foi morto pelos seus irmãos, foi jogado numa cova, depois venderam ele para os midianitas, depois os midianitas repassaram ele para os egípcios, né? E tanta coisa. Você também não vê no livro de Gênesis, aonde fala sobre José, ele reclamar de nada. E é interessante que nós, né, muitas vezes nos pegamos reclamando, né, das coisas. Porque nosso salário é pouco, porque não é esse o trabalho que eu gostaria, porque minha aposentadoria é muito simples, é porque meu carro não é aquilo que eu queria. A gente reclama, né? Mas vamos fazer uma comparação, né? Hoje, nossa situação, em relação a Daniel, em relação a José, por exemplo, nós estamos muito, muito melhor do que ele, porque hoje nós ainda temos o nosso emprego pela misericórdia de Deus, nós temos a nossa casa, por mais simples que seja, nós temos um carro, pode não ser novo, pode não ser aquele carro, né? Mas nós temos, né, para a gente poder ir e aonde a gente precisa ir, trabalhar ou ir para a igreja. Nós temos, né, o direito, né, nos dado de ir e vir. Se a gente quiser morar numa cidade, a gente vai. Se a gente quiser ir para um lugar, a gente vai. Mas Daniel e José não. Eles eram escravos. Eles não tinham o direito de ir e vir, não tinham o direito de fazer o que eles queriam, não tinham o direito de ter uma casa, nada. Então, em comparação a Daniel e José, nós estamos muito melhor. Só que a gente vai ver nas atitudes deles como que eles estavam bem à frente. Então, a primeira coisa que eu noto aqui, eu não vejo em nenhuma passagem da palavra de Deus Daniel reclamar da sua sorte, da sua condição. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, Daniel, ele era muito, muito jovem, né? Ele foi muito jovem quando ele foi levado para a Babilônia. Então, se ele reclamasse, se ele cometesse algum erro, né? Nós podíamos dizer, não, mas também é jovem. Muitas vezes as pessoas hoje falham, né? Ou pecam, e muitas vezes a pessoa tem como uma desculpa assim, não, porque é muito jovem, né? Porque a pessoa é inexperiente, né?
Ou então porque a pessoa é muito velha, quando é novo porque é novo, quando é velho porque é velho, né? Daniel não teve essa desculpa. Você não vê que ele reclamar por inexperiência, reclamar de nada, você não vê amargura, você não vê nada, ele vê uma serenidade e um foco em Deus muito grande. Uma coisa que eu também percebi aqui que é muito importante, né? Daniel estava muito longe do seu país. Lá em Israel, em Jerusalém, onde ele nasceu e viveu, um pouco tempo da sua vida, ele aprendeu a palavra de Deus e aprendeu a ter temor a Deus. E esse pouco tempo que ele teve de conhecimento, quando ele chegou na Babilônia, ele não perdeu. Ele podia estar na Babilônia e falar assim, meu sacerdote não está aqui, o templo de Jerusalém está longe daqui, meus pais não estão aqui para me desaprovar. Ele podia fazer o que ele bem quisesse, mas não. Nós vemos aqui que Daniel manteve o seu temor a Deus. Então uma coisa que eu percebo, Daniel, ele era aquele menino, né, aquele moço, temente a Deus lá em Israel, no templo, perto do seu sacerdote, perto dos seus pais, perto dos seus irmãos, perto dos líderes e perto de todo mundo, e longe também ele era o mesmo. Então uma pergunta que Deus faz para mim e para você hoje, né? O que nós somos, né, quando nós estamos perto da igreja, dentro da igreja? O que nós somos quando nós estamos fora da igreja, longe da igreja, que nem agora nesse tempo de pandemia, que nós não podemos ir na igreja, né? O que nós somos? Nós somos o mesmo que está ali dentro daquela igreja, louvando a Deus, glorificando a Deus, né? O que nós somos quando nós estamos perto do nosso pastor? E o que nós somos quando nós estamos longe do nosso pastor? O que nós somos quando nós estamos numa situação favorável, que nós denominamos como bênção? Estou sendo abençoado, consegui uma casa, um carro. Como que está o seu coração quando a gente recebe uma bênção? Mas como está também o nosso coração quando nós temos lutas, perseguições e tribulações? Como que é o nosso coração? Então nós vemos aqui que Daniel, ele era o mesmo. Daniel era o mesmo. Quando Daniel recebia bênçãos lá em Jerusalém, ele era um. Mas quando ele esteve na Babilônia, injustamente como escravo, ele era o mesmo. Menino, moço, temente a Deus. Aqui no texto você vê ele num lugar distante do seu sacerdote, distante dos seus pais, distante ali da sua terra, aonde professavam aquela fé em Deus. Ele, com a mesma fé, com o mesmo temor, propondo em seu coração não se contaminar. Eu creio que daquele país, daquela cidade totalmente idólatra, totalmente envolvido com orgias, envolvido com bebedices, né, com tantas coisas, né, que contaminam o homem, a mente do homem, o coração do homem. Daniel, quando ele começou a perceber, né, aquilo, o sensor espiritual dele começou a perceber essas coisas, ele já propôs no coração dele: eu não vou me contaminar com isso. Eu vou brindar a minha fé. Eu vou brindar meu coração, porque o meu coração é consagrado a Deus. Será que quando a gente entra num emprego, quando a gente entra numa cidade, quando a gente entra que não é o nosso ambiente cristão, que se fala de Deus, sabe quando a gente começa, nós ligamos o nosso sensor, nós temos que ligar o nosso sensor, né, espiritual, começamos a perceber que tem coisas estranhas, coisas que não provêm de Deus. Sabe que nós já também propomos em nosso coração também de não se contaminar? Olha, você fala assim, olha, aquilo lá que a pessoa está falando, eu não devo me contaminar com aquilo. Olha, aquilo que a pessoa está bebendo, eu não devo me contaminar com aquilo. Olha, aquilo que a pessoa está comendo, eu não devo me contaminar com aquilo. O que a pessoa está fazendo não é certo. Você viu o Salmo número 1, né? Bem-aventurado, né, o varão, né, que não anda na roda dos escarnecedores, não se assenta, né, na roda dos escarnecedores, tudo aquilo que a palavra de Deus fala ali. Então Daniel, quando ele entrava no ambiente que ele percebia que havia heresia, que havia coisas que podiam contaminar o coração dele, ele já propôs no coração: eu não vou me contaminar com isso. Sabe que nós temos esse tipo de percepção e de proposta em nosso coração quando isso acontece? É muito importante isso. E olha que Daniel estava muito longe da sua terra.
como as pessoas falam, né? Ah, o seu pastor não está vendo. Ah, os irmãos da igreja não estão vendo. Eu lembro que certa vez eu estava numa empresa e chegou o final do ano e tem sempre aquelas confraternizações, né? E nas confraternizações tem comida, tem bebida, né? Tem inclusive bebida alcoólica, né? E às vezes as pessoas chegavam para mim e ofereciam bebida, viu? Bebe aí a cerveja, aí, bebe o vinho, aí, bebe a champanhe, aí, vamos, tem outras bebidas misturadas lá, vamos beber. Eu falava, não, muito obrigado. Ah, por quê? Porque você é crente? Viu, mas o pastor não está aqui, pastor, ninguém vai contar para o pastor. Viu, os irmãos da igreja não está aqui. Mas e a proposta que eu tinha no meu coração, né, de não me contaminar? Então é muito importante isso, irmãos, né? A pessoa que é consagrada a Deus, ela é consagrada a Deus na igreja, fora da igreja, onde ela vai, ela é uma pessoa separada por Deus. Ela tem essa coisa com ela. E Daniel levou isso lá na Babilônia. E lá era um ambiente terrível, terrível de contaminação. E você vê aqui, né? A palavra fala, né? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. A palavra não fala nem comida. O negócio era tão bom, mas era tão bom que não era nem comida que ele denominava, era manjar, era banquete, era uma coisa assim, estratosférica de tão boa que é. Então a gente vê que a tentação, ela traz para nós nem sempre coisa ruim. Ela traz muitas vezes uma visão bonita, uma visão de coisa boa, cheiro bom, paladar bom, visão boa, né? Mas o problema do pecado, sabe o que é? Não é o pecado em si, mas é a consequência dele. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, e outra coisa também, não se propôs também contaminar nem com o vinho que ele bebia. Então você veja só, o vinho aqui representa a alegria. A alegria que o rei tinha. Qual que era a alegria que aqueles homens tinham? A alegria que aqueles homens tinham era beber, depois da bebida já virava orgia, já virava prostituição, já virava farra, né? E tudo aquelas coisas que agradam a carne do homem. Então, você vê aqui, a alegria do mundo não pode ser a nossa alegria. Jesus ele falou, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá. E a alegria de Deus também para a nossa vida é a mesma coisa. É uma alegria que Ele dá para nós. Independente de luta, independente de perseguição, independente de provações, de todas essas coisas. Então Daniel se propôs a não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Então quantas coisas, né? Hoje não vem para querer contaminar nossas vestes, né? Lá no livro, se não me engano, de Eclesiastes, fala, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E também em Provérbios fala uma palavra muito importante, né? De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então Daniel estava protegendo o seu coração, porque dele, entendeu? Provinha as saídas da vida. Então Daniel estava ali firmado em Deus. Ali você via que era uma fé e uma conversão genuína. Então, diante dessas tentações, a gente vê se a nossa fé era genuína, a nossa conversão era genuína. Daniel realmente era um homem convertido genuinamente a Deus. É muito importante isso, nós observarmos na palavra de Deus. E nós vemos aqui que no decorrer da palavra de Deus, Daniel foi perseguido. É uma coisa que muitas vezes a gente fica revoltado, né? Com perseguições. Puxa vida, eu não fiz nada e estou sendo perseguido, estou sendo caluniado. O que Jesus falou? Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me caluniaram, vou caluniar vocês. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se ouviram a minha palavra, ouvirão a vossa. Então, Daniel também ali como um servo de Deus, ele foi perseguido. Ele foi caluniado, ele foi, entendeu? Pressionado. Essa é a vida do crente. Sempre tem uma perseguição, sempre tem alguém que o diabo levanta para mentir contra nós, para perseguir, para pressionar. Mas como que você faz mediante essas coisas? A palavra diz assim, irmãos, né? Que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Foi através da fé que Daniel venceu
as pressões, venceu as perseguições, venceu seus inimigos. Sem uma arma na mão. A arma dele era o escudo da fé. Tanto é que Paulo fala, com o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Uma outra coisa que eu queria colocar para os irmãos, uma comparação que uma vez eu fiz numa escola bíblica dominical. Nós temos aqui os personagens do Antigo Testamento. E nós temos aqui também os personagens do Novo Testamento. E temos também a nossa nova geração hoje, a nossa geração que a gente vive hoje, louva a Deus, busca a Deus, né? Tanto a geração do Antigo Testamento como do Novo, como nós hoje, né, que vivemos no tempo da graça, nós oramos a Deus. E isso é muito importante, pedindo providência, pedindo proteção, pedindo graça, pedindo misericórdia. Fazemos muito bem com isso. Mas uma coisa eu tenho analisado, eles oravam, entendeu? Em termos material, você não vê eles orando muito, pedindo coisas material. Você vê Daniel pedindo carro, pedindo casa, pedindo dinheiro, pedindo fama, pedindo cargo. Eu não vi também, eu olhei aqui Daniel do capítulo 1 até o último versículo do livro de Daniel, eu não vejo Daniel pedir nada material. Assim também foi com Abraão, assim foi também com Isaac, com Jacó, com Jó. Esses patriarcas, eles oravam assim, mais a respeito de Deus movimentar suas mãos a favor do reino de Deus na terra. Mas eu vejo eles recebendo muito materialmente. Hoje, nós recebemos bênção. Hoje, a geração de hoje recebe bênção, ora, Deus responde. Mas em proporção, essas pessoas aqui do Antigo Testamento, eles oravam muito pouco em relação às bênçãos materiais e recebiam muito mais que nós. Aí você vê uma coisa que Jesus ensinou, né? Jesus falou assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a oração que Abraão, que Daniel, que Jó, que Isaac, esses irmãos aqui faziam, eram, entendeu? Em relação ao reino de Deus, a que a justiça de Deus fosse determinada aqui na terra. E em consequência disso, as bênçãos materiais vinham. A obediência deles a Deus era uma coisa tão maravilhosa que cumpria aquilo que fala em Deuteronômio, que se nós obedecermos a Deus, as bênçãos virão sobre nós, nos alcançarão e nos seguirão. Quer dizer, não é o homem correndo atrás da bênção, mas é a bênção correndo atrás do homem. Também no livro de Malaquias, tem uma passagem muito importante lá, que a palavra de Deus, que Deus mesmo fala, né? E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, aqui entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tem uma passagem da palavra de Deus que o rei ele teve, aqui no livro de Daniel, que o rei teve um sonho e depois teve uma visão. E ninguém ali dos astrólogos, dos magos, dos feiticeiros conseguiam interpretar os sonhos, as visões que os reis tinham. Mas aí o rei pegava e falava: vai lá e chama Daniel, porque eu vejo nele, eu consigo perceber que sobre ele tem um espírito excelente. A palavra fala como excelente. Quer dizer, as pessoas viam, percebiam o Espírito Santo de Deus sobre Daniel. E hoje, nesse contexto que a gente vive, através das nossas lutas, dos nossos bênçãos, das nossas vitórias, tantas coisas que nós fazemos e vivemos hoje, né? Será que as pessoas também conseguem ver em nós o Espírito de Deus sobre nós? É muito importante, irmãos, nós atentarmos para isso. Certa feita, a visão de uma mão que estava escrevendo na parede. Ele cometeu um pecado muito grande, né? Usando as coisas de Deus, com bebida, com coisas que não eram de Deus. Ele profanou, né? Os utensílios da casa de Deus.
Aí diz a palavra de Deus que ninguém conseguia ler aquela mensagem que estava escrita lá. Então o rei pegou e falou, olha, aquele que conseguir interpretar essas letras aí, essa palavra que está escrito aí, eu vou dar para ele riqueza, vou dar para ele muitas coisas boas, né? E vou dar para ele um colar de ouro que vai pegar todo o seu peitoral. E esse colar de ouro, que pegava do pescoço e todo o peito, assim, era muito valioso. Então eu creio que muitas pessoas ali ficaram maravilhadas, né? E atraídas por aquilo lá. Só que Daniel, quando o rei chamou ele, o rei pediu para ele interpretar aquela mensagem que estava escrita ali na parede, que ficou ali na parede. E daí o rei pegou e falou, olha, o benefício, o prêmio que eu vou dar para quem lê, ou se você conseguir ler e me interpretar isso aí, eu vou colocar como terceiro do reino. Eu vou colocar você num lugar de destaque, vou dar cargo para você, eu vou vestir você de púrpura, vou dar muito ouro para você, vou dar um colar que vai pegar do teu pescoço, todo o seu peito, tudo de ouro. Sabe qual foi a resposta de Daniel? O rei, esse ouro, sua prata, esse colar, as riquezas, os cargos, as coisas que o senhor tem, você pode dar para outro, eu não quero isso. A gente vê o foco que Daniel tinha. Ele não estava preocupado. Olha que oportunidade que Daniel teve de enriquecer. Olha que oportunidade. E nós vemos na palavra de Deus, esses homens aqui também, quantas vezes não tiveram a oportunidade de se enriquecer. De uma hora para outra, num gancho desse aí, ele podia ficar milionário, bilionário. Mas olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Posso ler para você? Está lá no capítulo. Bênçãos materiais. Por quê? Porque o foco dele era outro. Olha lá. No capítulo 5, verso 17, depois você pode ler na sua casa aí. Então, respondeu Daniel e disse, na presença do rei. Ele não mandou recado, não, ele falou para o rei. Falou assim, cara a cara para o rei. Rei, as tuas dádivas, fique contigo. E dá os teus presentes a outro. Mas, todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Aí, o que ele fez? Ele começou a colocar para fora o seu dom. Né? Ele não enterrou seu dom. Aquele dom da interpretação, da profecia que Deus deu para ele. E quantas vezes homens de Deus, mulheres de Deus, que têm um talento, têm um dom tão lindo, tão maravilhoso, muitas vezes por causa de riqueza, por causa de ouro, por causa de prata, por causa de cargo, enterram lá no fundo o seu talento, o seu dom, por causa de fama, por causa de tantas coisas. Daniel não, Daniel falou, olha, essas coisas aí, o senhor pode ficar com o senhor, ou então o senhor dá para outro. Mas eu vou cumprir meu ministério, mesmo aqui no estrangeiro, mesmo numa terra minha que não é minha, eu vou aqui trazer um pouco da presença de Deus para o Senhor. Eu vou trazer aqui um pouco da grandeza do Deus que me usa para o Senhor. A interpretação é essa, essa e essa. E o rei ficou maravilhado. O rei falou, mas não tem uma pessoa igual a essa aí? Irmãos, você foi levantado para fazer a diferença. O diabo ele quer tirar nosso foco. E eu sempre prego isso. Ele levou para Jesus, olha, dá uma dobradinha no joelho aí e me adora um pouquinho só. Eu dou tudo isso para você. Jesus falou, não, Satanás, está escrito que só Deus eu devo adorar. A minha glória, o meu poder, a minha fama. É como aquele hino que fala, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? A minha glória é fazer com que todos conheçam a ti. Então olha que gancho que Daniel teve de ficar rico, de ficar bilionário. E olha Jesus ali, que oportunidade que teve também de ter tantas riquezas, né? Mas não, ele procurava a glória de Deus. Então o que nós estamos procurando hoje? A glória dos homens ou a glória de Deus? Eu lembro também de uma passagem, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês, que Naamã, um servo um general lá da Síria,
muito rico, muito famoso, muito vencedor, ele tinha a lepra. E a lepra naquela época era uma doença incurável, estava caindo um pedaço dele. Aí uma menina lá falou para a mulher dele, uma serva também israelita, falou para a mulher dele, olha, eu gostaria que o meu Senhor estivesse lá em Israel, porque lá tem um homem de Deus abençoado. E se ele estivesse lá diante desse homem de Deus, eu tenho certeza que ele curaria dessa lepra. E diz então que a mulher notificou Naamã notificou o rei, e o rei fez uma carta e mandou uma carta para o rei de Israel, para que o rei de Israel desse permissão que Naamã entrasse então em Israel e fosse falar com o profeta Eliseu. E daí, para resumir a história, Naamã foi curado da lepra, porque o poder de Deus estava sobre Eliseu. Só que daí, o que aconteceu? Naamã, quando ele foi para Israel para falar com Eliseu, ele já foi com a comitiva carregado de ouro, carregado de prata, carregado de roupas finas, de especiarias, tudo para abençoar a Eliseu, caso ele conseguisse vencer aquela doença incurável. Então, no caso ali, quando ele foi curado, ele falou para Eliseu, pede que se quiser, tem roupa, tem especiaria, tem ouro. Eliseu não quis nada. Olha que oportunidade que Eliseu teve de ficar rico. Mas o foco de Eliseu era outro, era o reino de Deus. Então aí que você vê como que eles eram abençoados, né? Aqueles irmãos do Antigo Testamento. Por quê? Porque o foco deles era o reino de Deus. Como Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você cumprir com o seu ministério, com o talento que Deus deu para você, com o dom que Deus deu para você, de implantar o reino de Deus, de fazer justiça de acordo com o reino de Deus, aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, aonde quer que você esteja, sabe o que vai acontecer? Deus, ele vai providenciar para você todas as demais coisas, ele vai prover todas as suas necessidades. Outra coisa importante também, né? Como eu falei, nós temos perseguições. Daniel, como eu falei, nem tudo foi um mar de rosas por lá. Quer dizer, foi muito mais luta, foi muito mais perseguição do que qualquer outra coisa. Só que Daniel manteve sua fé. E diz a palavra de Deus que ele foi lançado na cova dos leões, que é uma passagem muito conhecida. Não precisa nem pregar, porque todo mundo já conhece, de cor salteado essa passagem, que ele ficou uma noite inteira e uma madrugada inteira na cova. E diz que não houve nenhum grito durante esse período. Os leões não fizeram nada contra ele. Também os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados numa fornalha de fogo ardente também. Nós vemos aqui na passagem da palavra de Deus que o rei tinha feito uma grande estátua, né, de bronze, e segundo lá a falcatrua que os inimigos deles fizeram lá, que todo mundo, quando tocasse a banda, todo mundo tinha que adorar aquela estátua. E diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram os joelhos mediante aquela estátua. E o rei pegou e apertou. Falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, fala uma coisa, estão fazendo de propósito isso para mim? Estão querendo morrer? Quem vai livrar vocês da fornalha se eu aquecer ela 7 vezes mais? Quem vai livrar vocês? O meu exército aqui são milhares e milhares de homens preparados para a guerra, com lança, com espada, com escudo, com cavalo, com carroceria. Como vocês vão escapar? Sabe o que eles responderam para o rei? Rei, não necessitamos te responder a respeito desse negócio. Sabe por quê? Porque o negócio deles era outro, o negócio deles era o reino de Deus. Olha, o nosso Deus que nós servimos, Ele pode e Ele poderá nos livrar de suas mãos. Mas se não, nós não iremos dobrar nossos joelhos, não vamos idolatrar. Nós não vamos contaminar, porque nós propomos no nosso coração não prostituir, não adulterar, não idolatrar, não dobrar nossos joelhos perante essa. Eles tinham um propósito no coração. E diz que então o rei Nabucodonosor mandou amarrar eles com o chapéu, com o calção deles, com a roupa deles, com a blusa deles, com a bota que eles estavam lá, tudo, com o sapato.
e jogaram eles lá na fornalha, e você sabe, né? A história que nada aconteceu com eles. Então, como tem aquele jargão que fala, né? Deus não livra nós de uma cova, Ele livra nós da cova. O jargão também fala, né? Deus não livra nós da fornalha, Ele livra nós da fornalha. E é verdade. Então a vida do cristão é assim. Sempre tem uma cova preparada para nós. Sempre tem uma fornalha aquecida 7 vezes mais, muitas vezes 10 vezes mais, ou 1000 vezes mais contra nós. Só que tem uma coisa, dentro dessa cova tem um Deus que está nos protegendo. Tem um Deus que, quando Ele vê que tem um propósito no nosso coração de servir Ele em espírito e em verdade, e em servir Ele com sinceridade de coração, Ele providencia também a proteção, Ele providencia também de guardar nós na cova, de nos livrar também da fornalha do fogo ardente. Então, as coisas que é muito importante. Como diz a palavra de Deus, né? A diferença que tem entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então é muito importante que você atente. Então a palavra que fala. E Daniel propôs no seu coração do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E daí você viu no final aqui, né? E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez, perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Então você vê que a diferença que teve, né? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de deixar no coração dos irmãos, a palavra fala, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Que tipo de comida que é que Daniel não se propôs? O que significa manjar do rei ou comida do rei? Palavra. O rei, aquela geração, aquele povo que tinha lá, tinha umas palavras. E aquelas palavras podiam contaminar a palavra, irmãos. Ela pode contaminar nosso coração. Jesus falou assim que não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que contamina o homem é que sai da sua boca, a palavra. Então Daniel, ele se envolvia com a palavra de Deus. Daniel se envolvia com as coisas de Deus. E a palavra do rei, a palavra da prostituição, a palavra da orgia, a palavra de tantas coisas ali, entendeu? Eram coisas que estavam para contaminar Daniel. E hoje? Qual que é o manjar que você está aí, entendeu? Podendo se contaminar? A palavra das pessoas, muitas vezes de raiva, de revolta, palavra que não convém de acordo com a palavra de Deus, são também manjares que podem contaminar o seu coração. Então qual é a proposta que você tem hoje no seu coração? Daniel teve essa proposta. E você viu qual foi o resultado na vida dele. Você viu aqui o que aconteceu. Daniel foi tremendamente abençoado. Para encerrar, eu não podia deixar de falar do capítulo 10, né? Que ele não mudou nem um pouco, mesmo estando longe do seu sacerdote, dos seus pais, do seu país. Ele continuou mesmo. E ele propôs ao coração dele jejuar durante 21 anos para que Deus mandasse uma palavra para ele poder transmitir. E diz a palavra de Deus que demorou 21 dias para vir, mas olha só quem trouxe a resposta. Foi um anjo. E olha o que o anjo falou. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, no verso 12. Então me disse o anjo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, que dia? Em que ele propôs no seu coração, né? Em aplicar o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Sabe qual era a palavra de Daniel? Palavra de Deus. Ele era zeloso pela palavra de Deus. Então o anjo falou, Daniel, sei que passou muito tempo e não teve uma resposta,
Mas desde o momento que você propôs no seu coração em ser fiel a Deus, em ter essa palavra como regra de vida sua, Deus já tinha ouvido sua oração. E eu estou aqui, eu anjo estou aqui, e eu vim por causa das tuas palavras. Então eu quero que você nessa noite saiba, talvez você esteja orando e ainda não teve uma resposta, mas saiba que se você colocou no seu coração de servir a Deus em espírito e em verdade, e ter essa palavra como regra de vida, as suas orações já foram ouvidas. E quando o anjo trazer a bênção, a vitória, sabe de uma coisa? Ele vai vir por causa das tuas palavras. Então que você nessa noite faça uma proposta no seu coração. Fala, Deus, a partir de hoje, eu quero me propor a orar mais, a buscar mais o Senhor, a confiar mais. Eu quero me propor a ser humilde como Daniel, porque Daniel foi muito humilde, irmãos. É muito importante isso, a humildade no nome de Deus. Nós não podemos deixar nunca a humildade, como Jesus falou, né? Sem mim, nada podeis fazer. Você pode tocar muito bem, pregar muito bem, você pode cantar muito bem, você pode ter habilidades, mas se a graça de Deus não for com você, de nada vai adiantar. Se Jesus não estiver aí movendo você, você sendo apenas um vaso e Ele sendo aquele que está fazendo a obra, de nada vai adiantar. Então que nessa noite você faça como Daniel. Quando você está num ambiente estranho, com medo que você perceba alguma coisa que é a contaminação, que você propõe no seu coração, eu não vou me contaminar com isso. Eu vou me envolver ainda mais com Deus e com a sua palavra. Saiba de uma coisa, o resultado disso vai ser tremendo, vai ser muita bênção na tua vida. Eu quero fazer uma oração por você, depois a gente vai louvar a Deus com mais um hino, mas eu tenho certeza, como eu falei daquele centurião, Deus está mandando aí uma palavra na sua casa, para você ser mais que vencedor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos propondo no nosso coração essa noite para ser melhores. Nós estamos propondo no nosso coração, Senhor, num mundo de tanta tentação, nós não se envolver, não se contaminar com o manjar do rei, com o vinho, Pai amado, que o mundo, Pai amado, se alegra. Nós queremos, Pai amado, sim, beber o vinho novo que o Senhor te dá. Nós queremos, sim, Pai amado, ter a paz que o Senhor dá, porque o Senhor falou que vai nos dar, porque o Senhor vai dar e já deu. Se o Senhor falou que vai nos abençoar, porque o Senhor vai nos abençoar, porque o Senhor tem para nos dar, Senhor. Na tua palavra o Senhor disse, Pai, pedi e dar-se-vos-ei. Buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate se abre. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem muitas bênçãos para nos dar, mas faça de nós pessoas como Daniel, Pai amado, que tem um propósito no coração de servir cada vez melhor o Senhor, de buscar o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça, e as demais coisas, o livramento, a graça, as bênçãos materiais, financeiras, vão ser uma consequência, Pai amado, desse temor. Porque, Pai amado, Daniel foi um homem muito inteligente, Senhor. E a tua palavra ensina que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Pai, muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos irão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos irão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina o
Deus. Aleluia. Nós somos muito abençoados, né? Estamos encerrando já esse culto maravilhoso. E eu quero fazer uma reflexão final com você. O filho pródigo estava no chiqueiro. E diz a palavra de Deus que ele tinha desejo de comer a lavagem dos porcos. Tanto é que era a fome que ele tinha. E a Bíblia diz que ninguém dava nada para ele. E ele propôs no coração uma coisa. Ele falou assim, puxa vida, lá na casa do meu pai, os empregados, os servos, eles têm a melhor comida, a melhor bebida. E eu estou aqui nesse chiqueiro. Então ele propôs no coração, eu sei o que eu vou fazer. Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou falar para ele, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tenha como empregado, que eu vou ser muito feliz. Só que ele não propôs só, ele propôs e ele levantou daquele chiqueiro, ele pulou, creio que a cerca daquele chiqueiro, e foi até o pai, e realmente foi lá e pediu perdão para Deus, e pediu perdão para o pai, e foi reintegrado à família. Então é muito importante, eu acho que Deus está falando muito no nosso coração hoje, de que nós temos que propor algo no nosso coração. Entendeu? Hoje você propõe, mas amanhã, às primeiras horas do dia, coloque em ação essa proposta que você colocou no coração. Você vê Daniel propôs no coração dele uma coisa. Só que ele propôs, mas ele tomou atitude e colocou aquela proposta em ação. Transformou aquela proposta no coração em atitude. Então é assim que nós colocamos alguma coisa no nosso coração, como Daniel colocou, como aquele filho pródigo colocou. Mas levanta daí onde você está, entendeu? E coloque em ação tudo isso. Transforme isso em atitude. E você vai ver, como foi falado no início do culto, que isso que você está propondo no seu coração vai ser um divisor de águas na sua vida. Vai trazer uma grande mudança na tua vida. Porque a palavra de Deus muda a nossa vida. Então que você nessa noite medite melhor nessa palavra. Na sua cama de dormir, na sua casa, e você vai ser mais do que vencedor. Você pode ter dúvida, mas pastor, o que eu vou propor no coração? A palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele opera em nós o querer e efetuar. Tudo aquilo que é para o Ele, para o melhor para você, no nosso coração. Se você tiver sinceridade no coração de querer fazer isso, Deus vai propor no seu coração algo maravilhoso para você cumprir. E você vai ser bem sucedido nisso. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essas orações, muito obrigado por esse louvor maravilhoso, muito obrigado por cada pessoa que esteve ouvindo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco todo esse tempo, Senhor. Que o Senhor nos dê força para aquilo que nós estamos propondo em nosso coração, amanhã nós possamos colocar em prática, transformar essa proposta em atitudes que venham abençoar nossa vida, Pai, e fazer nós saltar para a vida eterna. E tenho certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Muito obrigado pela sabedoria, muito obrigado pela paz, muito obrigado pela Tua proteção, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Pai amado, pela vida dos irmãos, muito obrigado, Pai amado, por tudo, porque o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que as divinas consolações do Teu Santo Espírito seja com a igreja de Laranjal Paulista, de Piracicaba, de São Paulo e com todas que pregam o Teu Santo Evangelho sobre a face da terra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.